Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode. Gravando. Pode Cá, claro que pode. Pode e agora, continuar. Segunda parte do que, pessoal? 1, 2 e já. Opúsculo humanitário. Muito bem, na primeira parte nós mostramos, nós não, né? O Pedro Zonta deu aquela aula de, gente, tudo pra você usar na sua redação. E posso falar uma coisa? Nem na redação. Chama o pessoal da sua casa, coloca na televisão. Isso é pra uma formação como ser humano, como um verdadeiro cidadão. Saber das suas origens, saber todos os livros que nós estamos mostrando até agora. Mostra essa mulher que luta pela sua identidade. Todas as mulheres que lutam, mulheres, a gente vê a mulher africana, a gente vê a mulher brasileira que tá lutando aí até hoje. Todas nós aí lutamos muito pela nossa identidade, nós temos muita coragem para seguir firme com os nossos ideais, né? Nós que temos que ser aí a mãe, a esposa, a professora, enfim, tem a dona de casa, exercer vários papéis, por mais que você fale, eu não sou assim, não é. É assim, bebê, você é, no fundo é, e não adianta me bloquear, né, me cancelar, é isso. Mas a gente no capítulo passado, no episódio anterior. Vai, vozinha do Silvio Santos. Vai você pra cá, vai você pra lá, vai começando. Mas eu tô aqui com vai, ela, Rafa, com a Carla. Puxa aí também o Silvio Santos, os dois, Faustão e Silvio Santos. Então vamos lá. Só que no episódio passado nós falamos muito sobre essa mulher no Brasil. E no Opúsculo você vê que a Nísia, ela começa falando da mulher lá atrás, mas gente, na Grécia Antiga, no século XIX, ela vai lá atrás. Na Ásia, no Egito, Roma e Grécia Antiga. E aí, Pedro, essa mulher do mundo, né? Qual que é essa visão que nós podemos ter dessa mulher? Ela é tão diferente assim do Brasil? Essa mulher, por exemplo, pelo livro a gente vê que tem uma explicação histórica, às vezes, para a mulher da Grécia Antiga, ou não tem. Ela é mais evoluída, né? É tudo igual. É assim, ela faz um paralelo lá na obra, né? Que ela gosta, como a gente falou no episódio anterior, como ela é uma pessoa muito erudita, né? Ela gosta, e isso é muito comum no século XIX, o que mostra a erudição é citar esse passado. Quanto mais antigo o passado, mais erudita a pessoa é, né? Isso está muito presente nos autores no século XIX. Ela vai voltar e vai olhar um pouco para esse passado lá da Antiguidade Clássica. Então, olhando para o Egito, para a Grécia, para Roma. E ela vai dizer que mesmo que essas civilizações sejam civilizações muito grandiosas, pouco ou quase nada se sabe sobre a mulher nesse passado. Isso é fato, assim. A gente está pensando em sociedades que são sociedades muito patriarcais. Então, todos os valores são construídos e atribuídos a partir dos homens. Enquanto as mulheres estão excluídas para o espaço de dentro das suas casas. Literalmente, no mundo grego, no mundo romano, a mulher compõe aquilo que a gente chama de história de vida privada, né? Então, a vida pública é masculina, da porta de casa para fora, são os homens. A vida privada, da porta de casa para dentro, são as mulheres. E ela retoma isso como um defeito da antiguidade. E é interessante que no tempo que a gente vive, há um esforço historiográfico, de se olhar para a mulher. Então, tentar encontrar a mulher nesses silêncios, assim. Então, olha que legal encontrar a mulher no silêncio. Porque não existe muita fonte de mulher escrevendo sobre o próprio tempo. A gente, é possível dizer que a mulher é silenciada ao longo da história. E esse silenciamento conta uma história também. É interessante pensar que enquanto a gente vive, agora mesmo, nesse momento, tem muita gente estudando autoras do mundo grego que, assim, sobraram fragmentos de pensamento, sobraram pedacinhos de texto e que permitem a gente entender um pouco mais como essas mulheres pensavam. Então, tanto essa história do silêncio, da mulher silenciada, como essa história que vai buscar coisinhas para tentar falar um pouco mais. Então tem autoras, a Safo é uma autora, uma poeta grega, geralmente as mulheres na Grécia raramente ocupam essa posição. Tem uma mulher chamada Aspásia, não é perto de Palmeira do Oeste, que é uma filósofa que o próprio Sócrates teria se consultado com ela,
que durante muito tempo foi tratada na história como se fosse uma amante, uma prostituta da Ela Grécia. aparece no livro, não aparece? E hoje em dia se algumas fala, que são tem citadas. algumas são citadas. E hoje em dia se fala muito sobre esse trabalho que teria auxiliado mesmo, assim, a formação do próprio pensamento filosófico. Então é interessante que é uma inquietação dela, que é uma inquietação até hoje da história. E ao mesmo tempo, se a gente vai olhar, ela vai olhar muito para outros fatos históricos mais recentes que impactam a humanidade, né, como por exemplo a Revolução Francesa, que são elementos de profunda transformação social. Assim, a Revolução Francesa ela é um marco da passagem do tempo. A Revolução Francesa, a gente costuma dizer, tira o papel da nobreza, passa o papel para a burguesia. Então, tira o papel daqueles que são por nascimento, passa para aqueles que, através do mérito, isso é uma questão burguesa, conseguiram ascender socialmente. E mesmo nesses eventos que são tão importantes como a Revolução Francesa, apesar de existirem mulheres que participaram, as mulheres não ganharam direitos da maneira que se deveria, entende? Então, isso é também um fator a mais, assim, né? Então, quando ela cita, e aí ela vai citar alguns países, né? Na Europa, Alemanha, França e Inglaterra, quando ela cita esses países e fala sobre uma educação feminina, ainda assim não é essa educação feminina que a gente vai pensar igualitária. Ela fala isso. É uma educação que é um certo grau de instrução, de leitura, de capacidade de entender o mundo. mas não é uma instrução para que essa mulher sozinha triunfe, entende? Nunca, nunca. Nesse momento do século XIX, primeira metade, 1850... E ninguém queria que a mulher triunfasse, né? Não, porque esse é um mundo ainda muito travado nessa coisa de que é o homem que sustenta a casa, Exato. que a mulher, ela cuida do máximo dessa economia, que é a economia do cuidado. Então, a mulher cuida da casa, o homem é o provedor da casa. Ela fala muito como isso era uma ferramenta de controle, né? Sim. Essa submissão da mulher sem ter o estudo e tudo mais. E ela traz também, até você falou que ela cita a Alemanha, a França, a Inglaterra. E é interessante porque, de Estados novo, Unidos, a gente... né? Também fala Estados Unidos. Odeio De Estados novo, a Unidos. gente volta a ver uma certa, com o olhar de hoje, uma certa contradição, mas que naquela época era normal. Que ela elogia principalmente a educação da Alemanha, né? Ela fala, nossa, olha como as mulheres lá, apesar de ainda não estar o mundo ideal, olha como já tá mais pra frente e tudo mais, só que ela fala, olha... O problema ainda elas têm uma educação um pouco melhor do que a realidade do Brasil, mas não são católicos. católicos. E assim, é uma coisa complicada, mas há uma relação entre as duas coisas. No sentido de que, na Alemanha, e aí a gente vai voltar para 1500, desde 1517, você tem um negócio que é a Reforma Protestante. E na Reforma Luterana, que é a que acontece na Alemanha, há uma certa ideia de que cada pessoa deve ser capaz de ler e interpretar a Bíblia. Porque cada pessoa lendo e interpretando a Bíblia não cai numa tradução feita por um grupo específico, que é o clero, que é o que a Igreja Católica mantém. Então há uma certa ideia, né, que é fundamental se a gente for pensar nesse contexto. Então, o fato da Alemanha não ser católica é um dos elementos que faz com que a Alemanha tenha um grau de instrução maior. Porque cada indivíduo precisa ler para conseguir ler e interpretar o texto no luteranismo. Olha que legal. E ao mesmo tempo, a gente não tá pensando na Igreja Católica atual, tá? Mas pensando Lá no atrás. passado, há um certo impedimento da Igreja Católica acerca dos textos. Então, quem lê e interpreta o texto? O padre. Não é o resto. E aí, o resto não tem a capacidade suficiente. Muito menos as mulheres, entende? Se a gente vai pensar em toda a configuração, por mais que exista a figura da freira, da madre, também está muito mais associado com uma economia do cuidado do que com o serviço público, né? Tanto serviço público, assim, digo, o serviço para a comunidade. Porque não existe a parte mais importante da missa, seria a homilia. Ainda hoje as mulheres não podem fazer, né? Não pode fazer a consagração da Se não Eucaristia e tal. for o padre, tem que ser o diácono. Tem que ser o diácono e em condições muito específicas, assim, né? Mais homem. Homem. E aí, isso é uma coisa interessante, porque, de novo, e aqui tá naquela coisa que pra gente parece contradição, mas pra ela não é uma contradição. Ela, como uma católica do século XIX, vê no catolicismo... Uma mulher brasileira, católica do século XIX, só tinha isso aqui? ela vê no catolicismo um valor. Então, a Alemanha, por mais que tenha uma instrução,
tem uma deficiência, eu vou dizer, no mínimo moral. Tem uma. Ela tem usa muito isso, né? Essa é a ideia, né? Tem uma dificuldade moral, que é o fato deles não serem católicos. Ela fala muito Né? isso, que precisa da religião É. como apoio moral. É, Pra não por desviar a mulher da moralidade. É, ela e fala aí tudo e é também. interessante, porque a moral que guia ela é muito a moral católica, né? E sabe uma coisa até- que... Ah, pode desculpa. falar, pode ir até. Até quando ela cita a Roma Antiga, ela põe algumas mulheres da Roma Antiga como monstros. Ela usa exatamente essa palavra. Porque ela fala, ainda não existia a moral cristã católica, então as mulheres se perdiam. Então, Se perdiam, Quando tem essa moral católica, as mulheres não se perdem mais. E aí, é interessante isso também, porque é a graça Orgia, desse essas livro coisas. como fonte, assim. Porque a história escrita, ela é uma história muito masculina, sempre. Os historiadores sempre foram homens, desde o século XIX e tal. E sempre tiveram uma facilidade muito grande de falar bem dos homens e sempre uma dificuldade muito grande de falar bem das mulheres. E muitas dessas histórias que chegam pra gente, de mulheres que são figuras terríveis, assim, a imperatriz Agripa, que teria matado o marido pra colocar o filho no trono. Isso geralmente é uma propaganda dos opositores políticos, sabe? Quase sempre quando se fala de uma mulher muito mal, e aí você vai tem várias fontes que você pode comparar, sempre é pra tentar diminuir a mulher que ocupa o espaço da política, sabe? Então, se a gente vai voltar lá à Inglaterra do 1500, a Inglaterra é elisabetana. Então tem a Rainha Elizabeth, que é a rainha que governa do 1550 até o 1600, praticamente. Ela faz um governo incrível, gigantesco, mas os opositores políticos vão falar que ela tinha perversidades sexuais, que ela nunca se casou porque, na verdade, ela tinha essa perversão. Aquela difamação que eles querem fazer sempre da figura da mulher, E ela né? pega essa difamação, óbvio, ela não é uma historiadora, Aham. e ela usa essa difamação pra falar, olha, o fato de não defender o ser ponto de vista católico dela, é o problema central. Que é o caso da Elizabeth. Ela não cita, mas ó, é uma rainha que não era católica. E é interessante E, gente, isso. olha que legal, né? Tu vai pensando, o tanto de coisa, esse livro, de todos os livros que nós trabalhamos até agora, esse é um livro, o tanto de história que a gente falou, o tanto de repertório, o tanto de conhecimento. Nossa, aprende é uma muito chuva de com esse conhecimento. Você aprende muito. Por exemplo, a gente falou do Brasil, lá do século XIX. Agora a gente tá falando de sociedade, fora do Brasil, a gente tá indo lá pra Grécia Antiga. Então, uma mulher com aqueles retratos que a gente vê lá na escola, na história da arte, tudo isso. Nossa, isso não pode, porque isso é perverso, isso não tem catolicismo aqui. O tanto de repertório, o tanto de cultura que esse livro tem. Então, quando a gente vê assim, mesmo, né? não é, ele foge do padrão que nós estamos acostumados, mas em todos os sentidos. Ele foge daquele padrãozinho, só que ele é extremamente lindo. São duas coisas, né? É a dor de ler e a alegria de ler, assim. É a porque dor e a tem, alegria. Porque tem muita coisa que o nosso aluno conhece da escola. Sim. No primeiro colegial, ele passou por Grécia e Roma, ele sabe como E eu funciona acho que a assim, sociedade. ele vai vendo desconexo e aqui junta tudo. Então, no segundo colegial, o nosso aluno viu já a história do Brasil e Império, o nosso aluno viu tudo isso, entende? Mesmo que exista uma certa dificuldade da conexão, porque ela faz uma conexão muito difícil de fazer. Mas é legal isso, que é o desafio da obra, assim. A obra faz mais sentido quando você consegue encaixar ele, de que momento que ele tá falando, o que ela Eu foi acho interessante, que né? esse livro, com certeza, né, que a galera não dá ponto sem nó. A banca da FUVEST escolheu justamente já pensando na mudança que ela vai promover agora no vestibular 2026? Eu penso que sim, penso que tem... De fazer uma interdisciplinariedade maior, porque esse livro... Mas isso é uma característica da FUVEST. A FUVEST já... Antes mesmo, é que agora a proposta é mais isso, ainda, né? Mas ela sempre teve uma coisa de relacionar textos com questões de história, né? Então tem muitas questões de Machado de Assis que são história do Império, do O ano Segundo passado Reinado. aconteceu isso. História de autores da Era Vargas falando sobre a Era Vargas, autores da Primeira República com a Primeira República, né? Veja que eu citei autores de tal, porque eu não sou especialista. Lacunas. Não, eu sei, mas eu não quero falar bobagem, eu falei bobagem na outra. Ai, bebê! Ô, Pedro, e por exemplo, voltando nessa mulher, né? Essa educação que ela fala que a mulher tem que ter o lugar dela, tem que se impor, mas a mulher tem essa religiosidade, ela tem que
ela vai até aqui, mas daqui ela não consegue ir, enfim, tem tudo isso. E quando ela fala sobre educação, ela deixa bem claro aqui que ela prefere educação particular à pública, né? Quais poderiam ser os motivos? Aí assim, né? É um contexto muito específico do século XIX, né? É muito próprio daquele momento, né? Momento em que nós temos o Império dizendo é preciso criar escolas, mas não criando essas escolas. Então, não existe recurso. Desde 1834, então antes do Segundo Reinado, tem uma certa noção que é uma descentralização da educação, que existe até hoje, né? No sentido de que cada estado deve cuidar da sua educação e o governo federal deveria cuidar da educação, do ensino superior. Tem agora até a municipalização da educação. Isso é estabelecido desde 1834. Então, a partir de 1834, no ato adicional da Constituição, se estabelece, ó, a função de criação de escolas compete às províncias. E tem províncias mais distintas. Tem aquelas que têm dinheiro, a província de São Paulo produz café, o Rio de Janeiro, Minas Gerais também, e províncias que não têm condições de criação dessa instrução. Então, o que acaba acontecendo? Existem umas poucas escolas criadas, às vezes quando um prefeito tem um interesse, às vezes quando um governador tem interesse nessa instrução. Só que não existe uma qualidade geral. Não existe nem no ensino fundamental, nem no ensino primário, nem no secundário. Só vai ter no ensino superior, que está sendo mais observado. Então, por que geralmente essas escolas particulares, elas dão mais certo naquele contexto? A gente não está pensando hoje. Hoje a gente está pensando em outros problemas, há outras questões, tá? Então, pensando no século XIX, o principal ponto é não tem professor. E aí, como é que vai conseguir? Meia dúzia de pais, né? A gente citou isso no bloco passado. Meia dúzia de pais se reúnem, pagam um instrutor, um professor, que vai ser mestre de uma determinada turma, e esse professor vai ensinar as primeiras letras, vai ser o tutor dos alunos. Quando vai para o ensino secundário, que vai levar à universidade, vai ensinar as coisas que vão cair na prova da universidade. Então, o ensino é visto como melhor por ela, porque ele atende mais diretamente o interesse daqueles. É isso que eu ia falar, E aí, óbvio, a gente está pensando aqui em uma elite. De novo, porque educação, no Segundo Reinado, não serve aos mais pobres. Não serve do ponto de vista prático. A educação não tem função para os mais pobres. Porque os mais pobres não precisam, entende? Então, principalmente... É porque o trabalho dele talvez, é braçal. Talvez eles precisam de primeiras letras, talvez para conseguir ler, interpretar, conseguir fazer uma conta básica. Esse ensino, que é o ensino primário do Segundo Reinado, serve. Agora, o ensino secundário, que vai levar à universidade, esse não serve, porque se o indivíduo não vai à universidade, não tem função esse tipo de educação. E Até aí, os dados, né? Ela traz alguns dados estatísticos do número de pessoas dentro da escola, até entre os homens o número era baixo. baixíssimo. E aí, pior ainda entre as mulheres, de novo, porque pode ter o ensino das primeiras letras para as mulheres, então a escola tem essa função de ensinar a ler e escrever, mas também tem a função de ensinar coisas de casa, costurar, cozinhar, Modos, dependendo do né? modos, dependendo da escola, piano, teclado, cravo, enfim. E música europeia sempre, porque sempre vai se falar muito mal de tudo que é feito no Brasil. E, ao mesmo tempo, a mulher não tem acesso à universidade. Então, a mulher não tem função no ensino secundário. Não existem essas secundaristas, de novo, só lá no finalzinho do 1800, quando a mulher passa a ir para a escola normal para ser professora, e professora sempre de primeiras letras, que isso passa a ser importante. Você lembra Minha Vida de Menina? Que a FUVEST pediu, o diário, da Helena Morley? É esse que você tava querendo É, lembrar. esse que agora eu lembrei, mas ele tá falando... A Helena, então, ela ia lá pra escola, aprendia a costurar, aprendia a bordar. Depois que ela apareceu o tal do normal, que ela foi pro normal, que a avó Até queria. uma grande crítica do colégio Augusto, né, que é o colégio que a Nízia funda, é essa, né, porque era um colégio para garotas, só que ela oferece ciências, idiomas, ela vai contra esse currículo esperado, E esse né? é um outro ponto interessante do Opúsculo, né? Porque ele é também uma defesa da escola dela, né? No sentido de que a escola dela é duramente atacada à época por aqueles que são rivais, que acham que as mulheres não precisariam disso. Então, é uma espécie de manifesto, assim, ó. Não, a mulher precisa, porque se a mulher tem acesso a essa educação, ela pode chegar ao nível de um homem.
de novo, dentro de um recorte de uma sociedade católica em que a mulher tá dentro de casa, né? Sim, então, e falando da mulher dentro de casa, um ponto Perdão. que ela aborda aqui, essa questão da futilidade feminina, porque a mulher burguesa, ela não trabalhava nos serviços domésticos, muito menos fora de casa, né, mas sim nos trabalhos domésticos, mas ela também não era escolarizada, né? Então ela ficava ali naquele ócio É um de... limbo, né? Um sem função mesmo, né? Uma mulher sem função. Até isso a gente pode traçar um paralelo com o romantismo, né? Porque a literatura do romantismo, ela era para entretenimento dessas mulheres da elite. Sim. Então você não vai trabalhar nos serviços domésticos porque você é da elite. Sim. Você não vai estudar porque você é mulher. Qual a sua função? Ser bonita. Né? Ponto final. E ficar em casa assim, ó. Montada. Sempre Montada com montada. aquela. E todo mundo pra vestir. Os círculos literários são isso, né? Esse encontro dessas senhoras, né? E aí ela fala muito disso, né? Que ela defende essa educação porque ela fala que o trabalho é muito produtivo. Lembrando que não é trabalhar fora de casa. Exato. Ela quer dar uma função pra essa mulher. Uma ocupação, né? Isso, pra Ela sair sair do do ócio. Né? E até Ela a é gente contra, pode né, o pensar. ócio. E a gente pode até pensar que a literatura do romantismo da época trazia esse entretenimento fútil também. Eram historinhas banais de amor, era tipo você assistir a Lagoa Azul na sessão da tarde, né? E aí eu não. adoro. Eu também, mas naquela. A gente gosta pra Novela descansar turca. de tudo que a gente tá fazendo, né? Novela turca. Ai, eu E aí a mulher ficava naquele limbo fútil, não tinha nada. Então, peraí, vamos levar uma educação porque essa mulher pode mais, né? Ela fala muito disso também, né? Ó, pra ilustrar, lá comentando com a Fernanda hoje, conversando, montando aqui o roteiro, pra quem leu o Primo Basílio, a Luísa, ela é esse retrato. Ela é a mulher burguesa, o marido trabalha e ela fica em casa no ócio, o marido viaja, ela tem empregadas, ela tem 2 empregadas em casa, mas ela tá ali. E aí, minha filha, Entendeu? como diz vó, mente vazia, oficina do diabo. Ali, ó. Então ela fica lendo romances, os casais fazendo aventuras amorosas, surge dificuldade, foge. Então, quando acontece isso na vida dela, a primeira coisa que ela pensa, ai, vamos fugir, Basílio. Ela é esse retrato dessa mulher que a Nízia critica. Gente, a gente vê a Nízia, uma mulher à frente do tempo. E como que isso é muito reforçado Você dentro quer do livro? problematizar? Assim, né? Essa problema pra expressão à redação. frente do tempo. Vai. O professor de história tende a não gostar da ideia de ser à frente do tempo, né? Porque as pessoas são Por próprias. quê? Porque as pessoas são todas elas próprias do seu tempo. E aí, é justamente o fato das pessoas serem próprias do tempo que faz com que tudo seja justificado. Então, como assim? A gente tá desde o começo falando assim, mas ela é tão progressista, porém muito conservadora. Não é que ela é muito conservadora nem muito progressista. Ela é uma mulher própria do tempo dela. Então, o tempo dela tem essa tensão. Como o nosso tempo tem a própria tensão. Cada tempo tem a sua tensão. Mas o que faz a gente enxergá-la como uma mulher à frente do seu tempo é porque ela se destaca? Tipicamente é o fato da gente ter uma mulher das elites, né? Cujo pensamento chegou até a gente. Cuja a capacidade de viver foi a capacidade de não só ter o próprio negócio, que era uma escola, mas também de ter uma capacidade de viagem. Imagina quantas pessoas podem viajar. Ela tem uma Naquela época, século XIX. Ela tem uma erudição, que é uma erudição absurda, ao ponto de ser muito difícil ler, pelo fato de ela ser muito erudita. Então, assim, tudo isso faz dela uma figura muito impressionante. De fato, é muito impressionante. Só que ela não é alguém que rompe com o próprio pensamento, com o pensamento da época. O reforço católico a tudo que ela vê, a necessidade de buscar a moral católica em tudo que ela vê, atrela ela ao tempo, entende? Eu posso ler um trechinho aqui? Claro. A mulher sem religião assemelha-se àquelas lindas flores de nauseante cheiro que se deve admirar de longe, sendo que seu contato infecciona o ar que respira. Aí, tá vendo? É a religião que fortifica e realça as qualidades femininas. É isso. Então, tem algo de muito impressionante mesmo. Isso é sem sombra de dúvidas. O texto inteiro é muito impressionante. Eu chego a pensar assim, gente,
como que ela tem acesso a todas essas informações, sabe? Porque são coisas que hoje... Tinha Google. Tinha Barça. Ela era Barça. O que ela leu? O que ela leu, assim, sabe? Pra O que a conseguir gente ter pode acesso a isso. ver de impressionante também é quando ela defende a abolição, né? Sim. Isso sim romperia um pensamento. Isso assim, isso a gente poderia pensar como algo um pouco à frente do tempo, mas vale lembrar que já há um forte abolicionismo no Brasil, assim. Quando a gente fala, nossa, ela é a abolicionista. Não. E aí tem também não muitos rompe, grupos porque abolicionistas. ela é abolicionista, mas ela é contra a vivência das crianças com as junto com as escravas. escravas. Exato. Ela acha que as escravas vão atrapalhar as crianças. Vão tá vendo? ser más Vão ser mais influências. e amamentar também, ser as damas de leite. E aí há um ponto do próprio abolicionismo brasileiro, que assim, tem brancos abolicionistas, tem negros abolicionistas, mas esses grupos geralmente não se misturam. E não se misturam porque os brancos abolicionistas têm medo dos negros abolicionistas. E aí, é uma coisa do tempo, assim, e que é o caso dela, que é uma mulher abolicionista, mas que tem todo um afastamento, porque a vida toda viu o escravizado como um não humano. Então, Ela fala, né, que a ama de leite pode contaminar as crianças. E aí, ela fala e assim, isso. né? E não pode ficar perto da... Ela fala, por isso... A gente tem que pensar que isso, obviamente, é racismo. E lá no século XIX, o racismo... Isso é uma coisa muito absurda. O racismo é tido como o caminho correto, assim. Então é necessário separar as raças, porque isso leva a uma raça que é degenerada e uma que é superior. Assim, óbvio, a gente superou isso há muito tempo. Pelo menos há uma necessidade de superação disso. Essa visão é uma visão que vai levar o mundo à Segunda Guerra Mundial, assim. No sentido de que, eu separo entre as raças e esse é um dos fatores que leva à Segunda Guerra Mundial. O mundo, a gente sempre pensa assim, não... O racismo é uma coisa tão nojenta, tão horrorosa, que deve ter sido combatido desde cedo. O combate ao racismo é um negócio da década de 50, 1950, 1960. Mesmo porque muito no nosso final do tempo. século XIX. Exato. Por exemplo, meu avô. Não, mas isso não significa que não exista ainda hoje pessoas que têm um discurso muito racista. Em vários lugares você Isso vai que você encontrar. tá falando também dá pra gente confirmar, porque no final do século XIX, começo do XX, vai ter o movimento eugenista. Sim. Então tudo que já tá se montando e ninguém tava vendo, né? Exato. E quando ela fala da mulher indígena, dá pra gente falar que era uma visão um pouco à frente? Eu acho que tem também... À frente. Tem também... Pessoal. Tem também esse tom do romantismo. Tem. É isso. Assim. Terceira Não geração. E aí, nenhuma ideia tão inovadora assim, quem né? que é esse indígena que ela tá pensando? Ela tá pensando no bom selvagem. Ela não tá pensando no indígena de verdade. Ela tá pensando na ideia de indígena que mora dentro da cabeça dela. Assim. E aí é isso. No mundo de segundo reinado... A gente tá tentando defender a dizer, mas Não, olha, gente, de novo, tem questões que são formidáveis. Eu acho que Liz, a gente tá tentando. o texto é incrível, a obra é incrível. Não diminui em nada o gênio da Nízia. Ela é genial. Sim. Mas ainda assim, todas as dentro pessoas estão atreladas ao Gente, seu uma coisa que ela é tão genial, tem uma obra dessa hoje, com tanto conhecimento, com tanta informação, né? É difícil Quem de seria encontrar capaz de isso. escrever? Quem E seria? outra, uma obra de 1853, Exato. sendo ressuscitada em É. 2025 pra você fazer uma prova e E analisar esse conhecimento todo, E né? você analisar uma mulher com essa postura e meio a tantas outras mulheres também fortes, mas essa aqui, o tanto de conhecimento que ela nos traz, né? E tudo quando volta Não, assim, ela era voltamos no foda, século vai. XIX, ela era. É. E, gente, a gente tem que terminar, porque já tá excedendo o tempo, já excedeu faz Bastante. tempo. Era pra ter 20 minutos. É, Quase não pessoas gosta de de conversar. humanas, eu falei 15. E que dessa obra, para nós traçarmos um paralelo com hoje. Por exemplo, essa coisa que o tempo todo, eu acho que cai assim, né? Essa beleza, essa busca. Ela fala assim, o que é essa mulher que busca? Essa beleza física. O que adianta? Por fora, bela viola. Ela por tem dentro, Pombo Lorento. Ela tem um trecho que ela fala Até assim, hoje. a mulher não foi criada para ser a boneca dos salões. Mas hoje em dia a gente ainda vê isso. Espera-se que uma mulher inteligente não seja tão bonita. Ao mesmo tempo em que você vê uma mulher dentro dos padrões de beleza e já acredita que ela seja fútil. Que ela não é inteligente. Não é inteligente. Né? Então a gente ainda tem
essa busca pela aparência, por esse encaixe, né? E também eu vejo, assim, eu converso sempre com os alunos, né? E o Pedro como professor de história e nós também de literatura. A história é cíclica, né? E a gente vê os padrões sendo repetidos conforme as décadas vão passando. Então, se ela fala que a mulher, ela não é criada para ser uma boneca de salão, mas hoje a gente vê na internet o discurso da mulher troféu. Sim, Lógico. É a mulher que não vai trabalhar fora de casa, não vai trabalhar dentro de casa porque ela tem as empregadas e ela também não se dedica à cultura. Ela E hoje a gente É valoriza viver. muito a futilidade, né? A pessoa mostrando o seu dia a dia nos stories, cheia de filtro e falando só de Eu não uso maquiagem filtros. e tudo mais, a pessoa vai ter muitos seguidores, muito engajamento nas redes sociais. Em contraponto, quando a gente vem falar de Nízia, de literatura, é isso aqui, ó, pra gente conseguir. Então, isso. existe Gente, ontem- ainda uma valorização dessa futilidade. Uma colega disse assim, né? Então, a minha... Foi falar de uma pessoa da família dela. Ela falou, se você olha pra ela, você fala, nossa, que coitadinha, mas ela é a fulana, beltrana, ciclana. É uma mulher extremamente estudiosa. Ela é responsável pelo norte, nordeste do Brasil, assim, de coisas que nenhum homem chega aos pés dela, que é dentro da Embrapa, né? Nenhum homem consegue atingir. E ela é uma mulher que realmente só pensa na essência, porque a aparência pra ela não tá nem. E o Mas tanto isso que ela não é se valorizado, diferencia né? na fala, o tanto que ela é diferente em todas as outras formas. Em qualquer lugar que ela chega, fala, sabe do respeito dela pela intelectualidade dela, né? Mas a gente não vê nada assim. Vê, mas não vê. É isso. E uma outra temática também que a gente pode traçar o paralelo com hoje é que se a gente for olhar, hoje as mulheres são o maior número na população, dentro das universidades, mas então o sonho da Nízia quase concretizou, né? Mas a gente ainda vê mulheres deixando o seu diploma para cuidar da família, mulheres que não conseguem tantos cargos de liderança, como esse exemplo que a Carla citou. é a minoria Ou na quando política. é a Na minoria na política, quantas política. vereadoras nós temos Ou então aqui? consegue um cargo, mas o salário é inferior. Quer ver uma coisa? Quantas vereadoras tem Palmeira do Oeste? É sério? Não, isso? eu não sei. Nenhuma. Acho Não, nenhuma. mulher, acho acho nenhuma. que Acho nenhuma. De Gastão Vidigal, uma cidade super pequena, não tem nem 6 mil habitantes. No máximo Era- uma, duas. É, no máximo. não, Quando acha. muito, Lá em uma, Votuporanga duas. acho que só tem uma. E ó, tem É. 90 mil habitantes. É. Mas lá tem... Era minha prima, que ela nos candidatou de nome, então não tem. Aí depois foi a Adriana, enfermeira, acho que nem... mas isso é sério. E outra coisa que eu vejo, não sei se vocês vão concordar comigo, né? De tudo que a gente vê dessas coisas na política, esses desvios, a mulher, ela sempre sai mais prejudicada. Sim. Ela sempre sai mais prejudicada do que o homem. Sim, ela vejo- vai ser mais Ela é mais crucificada crucificada. pelos do que o mesmos homem. atos errados que os homens também Sim. cometem, né? Exatamente. E Mas- acho que também pode aparecer aí numa redação para você ou em alguma questão um paralelo sobre esse ensino público, a qualidade do ensino público. O ensino público hoje, ele tem mais essa obrigatoriedade com a laicidade do Estado, apesar de tudo que estamos vendo por aí, né? E essa ideia de, igual o Pedro falou, os problemas de hoje são outros, mas ainda existe uma preocupação com essa qualidade do ensino, com Tanto que levar tem a esse ensino de BNCC, qualidade, né? sim. Que tenta padronizar esse Sim. estudo público no Brasil, né? Então, assim, é uma obra, como a gente disse no começo. Vai ser difícil? Vai. Mas faça com tempo. Pra você ver um nome, pesquise. Fazendo anotações. Anote. Muitas. Isso. Porque vale a pena. Mas muito agora a leitura repertório. vai ser muito fácil depois desses dois Ah, episódios, né? Vai ser muito fácil, então vale a pena. Pedro, muito obrigada. Eu que Ai, agradeço, foi gente. obrigada. Agradeço Foi vocês. muito Muito bom estar junto com mesmo. vocês de novo, viu? Pedro, um grande presente. Nath, nossa. pra gente ficar junto também. Da próxima, Rafa, muito obrigada. da próxima a de gente novo. promete que faz um O Rafa tem uma café. reunião agora, da próxima a gente faz um café, não, porque à noite eu não posso tomar café com Ah, eu não durmo também. Gente, um beijo. Até a próxima. Compartilhe com a Tchau. gente. Até o próximo. Até Tchau. mais. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode, cara. Claro que pode.